Olha, mais quero me falar. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Guilherme, Júlia. Bom dia a todos, a todas. Muito bem. Então, vamos aqui à nossa aula de hoje. Nas aulas, né, da semana passada, a gente começou a ver a ordem de vocação hereditária, né, com todos os temas aí relacionados. Vimos já regras gerais, vimos os critérios, né, as espécies de sucessão, os critérios sucessórios, e vimos na aula passada sucessão dos descendentes e sucessão dos ascendentes. Hoje a gente vai continuar a ver essa questão. Certo. Tá certo, Lara, tudo certo. Então, a gente vai dar continuidade aos temas hoje e vamos ver a sucessão do cônjuge, ou companheiro, companheira, e depois a sucessão dos colaterais. A gente está indo, né, ainda na sequência daquelas classes de herdeiros em que a gente está analisando cada um deles isoladamente, né? Mas está chegando a hora aí, amanhã, né, chegará a hora da gente começar a ver a concorrência sucessória, né? Como é que vai funcionar, acrescentando, né, a esses herdeiros que nós estamos vendo até agora, a figura do cônjuge ou do companheiro junto com eles, né? Junto com os ascendentes, junto com os descendentes. Isso ainda não vimos. Então, primeiro, né, estou mostrando a vocês como funciona separadamente cada categoria, né, cada classe de herdeiros, para depois a gente juntá-los, né, conforme existe lá a previsão legal da concorrência sucessória. Então, hoje aqui, né, agora, a gente ainda vai ver só a parte do cônjuge e companheiro de maneira separada, ainda, né? Só quando ele ou ela herda, né? Só quando o viúvo ou a viúva herda, né? E amanhã é que a gente vai ver essa parte aí com o cônjuge ou a cônjuge, com o companheiro ou a companheira, herdando junto dos demais herdeiros, certo? Pois bem, então vamos aí à sucessão do cônjuge ou companheiro. Começando então, né, viúvo ou viúva é a terceira classe de herdeiros, né? Já vimos então a primeira classe que foi os descendentes, segunda classe dos ascendentes. Terceira classe de herdeiros conforme previsão do artigo 1829, inciso 3º do Código Civil, acrescentada a interpretação conforme a Constituição de 88, já que temos aqui, além, né, do Código Civil, a decisão do Supremo que equiparou casamento e união estável para fins sucessórios. Então, hoje nós vemos, né, as regras para os companheiros da união estável da mesma maneira que analisamos a sucessão do cônjuge, né? Nem sempre foi assim, já que ainda existe, né, o artigo 1790 do Código Civil, mas por decisão do Supremo com repercussão geral, o artigo 1790 deu lugar à interpretação, né, conforme a Constituição, do artigo 1829 e dos outros tópicos que a gente vai ver na sequência sobre cônjuge, que se aplicam igualmente a companheiro ou companheira. Bom, então, só ressaltando alguns pontos aqui em relação a esse vínculo, né, conjugal, a esse vínculo de convivência, temos o seguinte. Nesses casos, né, do cônjuge ou do companheiro, aqui não temos uma relação de parentesco propriamente dita, né, já que o vínculo do casal é criado a partir da afinidade. Então, o que temos aqui, né, alguns autores até dizem, é a construção, como é a construção de uma família, a construção de um parentesco, né? Mas marido e esposa, companheiro e companheira não são parentes, né? Na verdade, eles estão ali consolidando, constituindo uma família, né? Mas eles propriamente não são parentes, né? O que vai acontecer aí é realmente a construção desse vínculo de afinidade, que nós, né, sempre supomos da maneira mais otimista possível que seja criado a partir de vínculos
amorosos, né? De que tudo isso seja fruto do amor. Nem sempre será, né? E nem por isso deixará de ser menos família ou mais família, né? Se foi constituída pelo amor ou por outro motivo, né? Então, o que importa é que vai haver aqui esse vínculo, né, gerado pela afinidade entre cônjuges ou entre companheiros ou companheiras, e esse vínculo vai constituir uma família. Nem que seja uma família muito simples, uma família muito nuclear, né? A família nuclear que seria só marido e esposa, companheiro e companheira, marido e marido, esposa e esposa, né? Seria isso. Então, aqui não há a relação de parentesco, e sim há uma situação construída a partir de vínculos de afinidade. A morte, né, ela vai ser uma das causas de rompimento do vínculo de convivência ou do vínculo conjugal, conforme chamamos, né, o que vai encerrar o casamento ou a união estável. Aqui vamos então transitando um pouco entre direito das famílias e direito das sucessões. Vocês aprenderam em direito das famílias várias causas de rompimento do vínculo conjugal, várias causas de rompimento do vínculo de convivência na união estável, né? E entre essas causas, a que nos interessa aqui é esta especificamente, que é a morte, né? Porque a morte automaticamente vai, né, encerrar esse vínculo conjugal, esse vínculo de convivência, o que vai pôr fim ao casamento ou à união estável e vai convertê-la já, né, para herança, né, para a sucessão aqui, né, do cônjuge ou do companheiro, certo? Então, o que vai gerar aqui esse rompimento, independente de outras situações que ocorreram, mas aqui pressupõe-se, né, que no momento da abertura da sucessão havia esse vínculo conjugal, esse vínculo de convivência, e que ele foi rompido única e exclusivamente pelo fator morte, certo? Já que se há, antes da morte, né, de um dos cônjuges ou dos companheiros, se houve, antes da morte, divórcio, né, ou a própria separação, né, como vamos ver que tem uma regra aí do Código Civil que trata da separação até hoje, né? Então, se houve divórcio, se houve separação, principalmente no caso do divórcio, há a quebra, né, desse vínculo. Então, não há como o cônjuge divorciado, né, o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou ex-companheira ter direito à herança, né? Então, esse vínculo tem que estar existindo até a data da morte, né? E aí, o que vai fazer com que ocorra a sucessão do cônjuge ou do companheiro aqui é essa quebra do vínculo causada pelo fator morte, né? Porque ao tempo da morte do decujus ou da decujus havia esse vínculo conjugal, havia esse vínculo de convivência. Então, ele foi quebrado pela morte, aí sim haverá direito sucessório para a viúva ou para o viúvo, certo? Bom, aqui aquela explicação da doutrina, né, para justificar o porquê do cônjuge ou do companheiro estar na terceira classe de herdeiros, ou seja, de vir depois dos descendentes e dos ascendentes. Aqui a doutrina justifica o fato de que o cônjuge ou companheiro vai vir em terceiro lugar na herança, porque já possui, né, o cônjuge ou o companheiro, a cônjuge ou a companheira, já possui garantia de recebimento de parcela de bens por conta da meação, né? Então agora vai ser o momento da gente falar um pouco sobre meação, sobre herança, para pontuar e diferenciar essas questões. Mas aí vocês bem sabem, quando acontece a quebra do vínculo, né, quando ocorre o rompimento desse vínculo conjugal ou vínculo de convivência, então a consequência disso é que, a depender do regime de bens do casamento ou da união estável, existe a possibilidade da meação, ou seja, da divisão ao meio, né, dos bens para ambos os conviventes. Então, nesse caso, né, como a morte é uma causa também de rompimento desse vínculo, então, por direito próprio de família, né, a viúva ou o viúvo já tem direito à meação, então já fica com metade dos bens ali, né, adquiridos na constância do casamento, se foi comunhão parcial, ou metade dos bens realmente do casal, né, se é comunhão universal, metade dos bens na participação final nos aquestos, enfim, tem várias situações aí possíveis, né? Então, a meação ela já é uma garantia própria que vem do direito das famílias
Isso já garante ao viúvo ou à viúva, né, algum valor patrimonial suficiente, pressupõe-se, né, para que ela possa, ou ele possa, seguir com a sua vida, né? E então a herança não seria algo fundamental para o cônjuge ou para o companheiro viúvo ou viúva por essa razão, né? Essa é uma argumentação feita pela doutrina, né, para justificar o fato de que o cônjuge não teria tanta preferência, né, no direito de herança. Claro que tem direito à herança, tal, mas ele não estaria na ordem preferencial lá em cima, né, nos primeiros lugares, em todas as situações, por essa razão, já que ele tem a garantia da meação, certo? Bom, aqui então vamos relembrar um pouco a meação e diferenciar meação de herança, né? Se bem que nesses casos aqui vai acabar havendo uma confusão, como vocês vão ver, entre meação e herança. Não vai dar para separar tão claramente, né, o que é um e o que é outro. Mas essa divisão aqui é importante, principalmente quando a gente for estudar amanhã a concorrência sucessória, porque aí vai ter essa diferenciação bem clara sobre o que é meação e sobre o que é herança, né? Então, já vale destacar desde agora essa diferenciação. Então, meação diferente de herança. A meação, como vocês já sabem, é direito próprio do cônjuge ou do companheiro, da cônjuge e da companheira, e depende do regime de bens, além do fator que desencadeará o rompimento do vínculo de convivência. Então, a meação é direito próprio, é direito, esse assunto, né, esse tema é foco do direito das famílias, então a meação está ainda no direito das famílias, a gente está citando aqui, porque vai ter repercussões no direito das sucessões, mas a meação não é direito sucessório, né? A meação é direito de família. É um direito regulado pelo direito das famílias. Então, meação é o direito próprio que o cônjuge tem, independentemente da herança, né? Está fora da herança, e ele é destacado aí justamente por conta do rompimento do vínculo conjugal, do rompimento desse vínculo de convivência. Então, a partir do momento em que há esse rompimento, já, né, automaticamente há ali, como consequência, o direito do cônjuge ou o direito do companheiro de receber esse valor, correspondente à metade dos bens. Essa metade dos bens depende de como é que vai ser aí, né, de acordo com o regime de bens do casamento. Isso vocês também lembram muito bem. Se temos comunhão universal de bens, então a comunhão é sobre todos os bens adquiridos antes e depois do casamento. Então aí é metade de tudo, né? Metade de todos os bens adquiridos ali pelo casal, antes ou depois do casamento. Se é comunhão parcial, aí a metade dos bens é calculada sobre os bens adquiridos depois do casamento. Aí você tem a diferença dos bens próprios, né, de cada cônjuge e dos bens comuns, e aí você divide, né? A meação ela vai incidir sobre os bens comuns adquiridos durante o casamento. Aí aqui a esposa ou esposo viúva vai ter direito à metade dos bens. Ainda falando de meação. Na separação de bens, aí tem lá a separação legal, separação convencional. Na separação legal, há a imposição da própria lei, né, que proíbe o casamento com comunhão de bens, naqueles casos que vocês já sabem. E aí realmente não tem direito à meação, né, o cônjuge ou companheiro. E na separação convencional, a depender do que tiver lá no contrato, né, que foi assinado pelos cônjuges ainda nubentes, aí vai depender disso, né, de como está no contrato, qual vai ser essa divisão, né, se vai haver meação e sobre o que será essa meação. E tem lá a participação final dos aquestos, né, que é outro regime de bens, que ele, durante o casamento, ele funciona como se fosse separação de bens, mas ao final ele vai funcionar como comunhão parcial, né? É mais ou menos isso, que tem lá a divisão dos bens, né, ao final, né, quando ocorre o rompimento desse vínculo. E aí entraria na situação da herança aqui, né, da morte do decujus. Então, a depender do regime de bens, a meação vai ser, né, determinada de formas diferentes, né, se adequando ao regime de bens. Pode até ser que não exista, né, no caso, por exemplo, da separação legal ou da separação convencional, se isso estiver lá no pacto ou no contrato, né, que foi assinado lá no momento do casamento, certo? Então, a meação ela vai ser regulamentada pelo direito das famílias, vocês já sabem como funciona, e aqui funcionará da mesma maneira,
já que temos a morte como causa, nesse caso aqui das sucessões, a morte é a causa do rompimento do vínculo conjugal, é a causa do rompimento do vínculo de convivência. Bom, então a herança, né? Falamos da ameação, agora a herança. A herança é o direito próprio do cônjuge ou companheiro, da cônjuge ou da companheira, que depende, em regra, da inexistência de herdeiros de classes mais próximas do decujus, que são descendentes e ascendentes. A previsão legal está no artigo 1838 do Código Civil. Então, a herança, diferentemente da ameação, ela é um direito próprio aqui, que é direito sucessório, não é direito das famílias, né? E para que o cônjuge ou a cônjuge, o companheiro ou a companheira tenha esse direito, sozinho ou sozinha, é preciso que não existam descendentes ou ascendentes. Lembra, né, disso? Que quando a gente passa de uma classe para outra, essa nova classe só entra aqui no direito sucessório se não houver nenhum membro da outra classe anterior. Então, aqui só há cônjuge, né, ou companheiro herdeiro ou herdeira, se não existe nenhum filho, neto, bisneto, trineto, e se não existe nenhum pai ou mãe, avô, avó, bisavô, bisavó e assim por diante. Aí, se não existe nenhum parente descendente ou ascendente, é que o cônjuge ou companheiro entra em cena, certo? Então, veja que não é algo automático, né? Veja que não é algo que vai decorrer somente da morte, né? Como é na ameação lá. Morreu, já tem direito à ameação dependendo do regime de bens. Não, aqui é diferente porque depende, né, de alguns outros requisitos para que ocorra esse direito sobre a herança. E a gente vai ver, né, que, diferentemente da ameação, no caso da herança, se o cônjuge, se o companheiro é o único herdeiro, então ele herda tudo, né? Independentemente do regime de bens, né? Aqui, para fins de herança, a herança vai aparecer independente do regime de bens. Não vamos levar em consideração isso. Lembrando, quando viúvo ou viúva esteja herdando sozinho ou sozinha, porque amanhã virão outras situações em que vamos precisar, sim, do regime de bens na herança, mas ainda não é a hora de falar disso, né? Então, estamos ainda no nível mais fácil aqui da nossa análise sobre as heranças. Então, lendo o artigo 1838, em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente, né? Como eu disse a vocês agora, essa expressão, será deferida a sucessão por inteiro, é aqui se refere a isso que eu acabei de falar. Cônjuge ou companheiro na herança recebe tudo, tudo mesmo, independentemente do regime de bens. Mesmo que o casal estivesse ali convivendo em união estável ou casados sob o regime da separação de bens, né? E mesmo que fosse na separação legal de bens, o herdeiro aqui ou a herdeira recebe tudo, certo? Tudo. A herança por inteiro, certo? Então, percebam que há diferenças marcantes entre meação e herança, quando falamos em cônjuges e companheiros. Então, quando a pessoa viúva herda sozinha, terá seu direito garantido independentemente do regime de bens adotado durante o período de casamento ou união estável. A gente sabe que eu estou falando aqui, né? Vocês sabem que na união estável, geralmente não há essa formalidade, né, da escolha do regime de bens, e aí então vale, né, o regime padrão, que é a nossa regra, comunhão parcial. Mas nada impede que lá no termo de união estável, né, os conviventes acabem optando por outro regime de bens. Então, é possível também que você tenha separação de bens na união estável, né? Mas, como a união estável é uma entidade familiar pautada pela informalidade, né, ela entra mais como comunhão parcial. Só lembrando isso para vocês, né? Mas, mesmo assim, independente de ser comunhão universal, parcial, separação de bens, sendo legal, convencional, ou participação final nos aquestos, o direito é o mesmo aqui de herança, certo? Então, independe do regime de bens o direito de herança quando a viúva, né, ou viúvo está herdando sozinho ou sozinho, certo? Então, quando a pessoa viúva herda sozinha, e somente nestes casos, na prática não haverá, quanto aos valores ou bens recebidos, distinção clara entre meação e herança, já que todos os bens deixados pelo decujus ficarão com a pessoa sobrevivente. Realmente, vocês vão ver isso na prática, né? Daqui a pouco eu vou mostrar os exemplos,
E aqui é a parte da herança mais fácil, né? Da ordem de vocação hereditária, porque só tem um herdeiro, então ele herda tudo. E aí, realmente, nesses casos, como é só um herdeiro, ou só uma herdeira, vai haver a mistura, né? Entre meação e herança. Mas é importante essa diferença, como eu disse a vocês, porque amanhã, quando a gente analisar a concorrência sucessória, vocês vão perceber que vai ser necessário a gente fazer essa divisão entre meação e herança em algumas situações, certo? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não. Ok. Isso aqui tem muito, né, de direito das famílias, vocês perceberam, né? Mas aí era necessário fazer essa distinção. Lembra que eu tinha colocado como tema, né, do seminário, né? Meação e herança. Aí disse, não, como não teve o seminário, né? Depois eu vou falar para vocês. Então, foi esse o momento aí de falar sobre essa distinção entre meação e herança, né? Bom, agora dando sequência, só lembrando, né, que já vimos isso aqui em outros momentos, em outros, né, pontos desse assunto, mas só deixando bem claro, né, que há essa equiparação, né, dos direitos sucessórios entre cônjuge e companheiro, que foi determinado, né, após decisão do recurso extraordinário 646.721 de 2011, que foi julgado em caráter de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, em que houve a equiparação entre casamento e união estável, entre outros, para fins sucessórios. Com isto, né, o artigo 1790 do Código Civil perdeu efeito e utiliza-se desde então os mesmos dispositivos referentes ao termo cônjuge para estabelecimento de direitos sucessórios ao companheiro ou companheira da união estável, incluindo as famílias homoafetivas. Então, essas famílias todas, heteroafetivas, homoafetivas, todas elas têm os mesmos direitos sucessórios, né, sendo casamento ou sendo união estável, desde 2011. Já vai completando aí 10 anos nessa decisão, que serviu para dar uma boa evoluída no direito das famílias e melhor ainda para o direito das sucessões. E ela começou, né, como outros casos que eu já falei para vocês aqui, no direito previdenciário, né, com o direito lá de pensão por morte, né, dado para o companheiro da união homoafetiva, para a companheira da união homoafetiva, e aí equiparando, né, mesmos direitos para companheiro e cônjuge. E aí depois o Supremo trouxe essa questão, né, foi provocado, claro, e aí trouxe essa questão para os direitos das famílias e sucessões e finalmente garantiu aí uma evoluída importante, né, marcante para os dois direitos, né, famílias e sucessões, nessa decisão paradigmática. Então, aqui ressaltando agora outra regra, né, que é uma regra que vale lembrar que ela tem duvidosa constitucionalidade, né? É o artigo 1830 do Código Civil, que prevê: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. Bom, o que é que quer dizer esse artigo 1830, né? Falando da sucessão do cônjuge. O que eu falei para vocês, né? Eles precisavam, tanto aqui cônjuge quanto companheiro, né? É preciso que ao tempo da morte do decujus ou da decujus, é preciso que essa situação, né, de que essa família esteja plenamente constituída. Ela não pode ter sido rompida antes da morte, né? E aí o Código Civil estabeleceu alguns requisitos, né? Mas esses requisitos têm realmente muita polêmica aí sobre eles, né? Então a questão, não estavam separados judicialmente. Aí se inclui o divórcio, né? Principalmente, né? Já que a separação praticamente, hoje separação judicial praticamente não existe, né? Ainda existe, mas é muito raro, né? O divórcio é que é a situação aí mais recorrente. Aí vem, nem separados de fato há mais de 2 anos, né? Então, teoricamente ainda haveria algum direito, né? Mesmo que não fosse a separação de fato, né? Antes. Já há muito tempo, porque ele já mora aqui há muito tempo. E essa é outra questão, né, que gera polêmica. Mas a maior polêmica aqui, o ponto mais complexo ou controverso, é o final, né? Salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente. E aí vocês estudaram com a professora Marília, tenho certeza, no semestre passado,
que essa questão da análise da culpa na separação, de fato, né? Ou no divórcio, né? Ou em qualquer situação que leve ao rompimento do vínculo conjugal ou de convivência, ela não é mais cabível, né? Então, não se tem mais essa análise. Quem é o culpado? Quem é a culpada? E aí, isso era uma questão de gênero, bem claro. Eu até usei o gênero errado aqui, porque era sempre assim. Quem é a culpada? Porque quase sempre, quando se analisava a culpa, se colocava a culpa na esposa, né? Na mulher, né? Nunca a culpa era do homem. A culpa sempre era da mulher. Ela sempre tinha feito alguma coisa, teoricamente, que teria levado ao fim daquele vínculo conjugal. Quase sempre era não aguentar as traições do marido, né? Era o crime que a mulher cometia, né? O crime entre aspas, a culpa que ela tinha, né? Não aguentar a violência física, sexual, psicológica que o marido tinha, né? Acabava ali promovendo em relação à sua esposa ou à sua companheira. Então, era aquela velha história, né? A mulher casou, então tem que aguentar o marido até o final da vida, né? Aquela velha história da religião, que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, era nessa visão lá, né, do século XX, né, bem antiquada, que entrava essa história da culpa, né, do cônjuge, a culpa do companheiro. E aí era sempre, ou quase sempre, usando o gênero feminino, né? Então, era a culpa da esposa, era a culpa da companheira. Então, é um dispositivo altamente preconceituoso, né, que tem aí um recorte de gênero muito forte, né, que sempre colocava a mulher aqui como a culpada, né, por não aguentar, né, as atrocidades que o marido fazia, né, porque ela tinha que aguentar independentemente, né, do que acontecia, porque ela tinha que ser submissa ao marido. Isso aí já acabou faz tempo, né? Essa ideia acabou faz tempo, apesar de que tem gente saudosa dessa época que nem viveu, né? E vivemos ainda uma época de altos índices de violência contra a mulher e feminicídio, né? Uma vergonha para esse nosso país, né? Que ainda tenhamos isso em pleno século XXI. Mas esse dispositivo que analisa a culpa, né, é incabível nos dias de hoje, né? E aí é onde entra a questão da duvidosa constitucionalidade. Por incrível que pareça, esse artigo nunca teve discussão sobre sua constitucionalidade. Nunca houve uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse artigo. Então, ele continua valendo, né? Então, é importante falar sobre ele porque vocês podem, um momento aí da vida de vocês profissional, se deparar com uma aberração dessas, né? De ter lá um processo, né, de herança em que vai aparecer isso, né? Algum herdeiro argumentando ali que a viúva, geralmente é isso, né, a mulher, então a viúva, companheira ou esposa, tinha se separado e a culpa tinha sido dela, né? Então ainda pode aparecer isso, né, em algum processo, apesar de que isso hoje é uma aberração, né? Porque a nossa Constituição, desde 88, já colocou lá o divórcio, né, como a principal situação aí para o rompimento, né, do vínculo, então a principal ação para isso. E essas questões sobre separação de fato e a questão principalmente da análise da culpa, né, do cônjuge ou da esposa ou da companheira, isso é totalmente descabido. Mas aí vale mencionar esse artigo porque ele ainda continua existindo. Então ainda é possível que alguém se utilize dele para tentar retirar a viúva, principalmente a mulher, né? A viúva, companheira ou esposa da herança, né? Principalmente quando é um herdeiro, né? Um suposto herdeiro colateral, por exemplo, que vai entrar com uma petição de herança aí, né? Para retirar a cônjuge dessa herança, né? Para que ele possa receber tudo. Então, ainda pode existir essa situação aí, né? Mesmo sendo de duvidosa constitucionalidade, vale lembrar mais uma vez, né? Que só é inconstitucional se houver a declaração do Supremo, né, sobre isso. Se não há declaração do Supremo, porque não há processo, né, não há ação direta de inconstitucionalidade, então continua valendo, infelizmente. Aí outro tema, né, relacionado aqui à sucessão do cônjuge, companheiro, direito real de habitação, que é outro ponto polêmico, a gente já viu até em aulas anteriores um julgado sobre isso, né? Então, o artigo 1831 do Código Civil trata do direito real de habitação, né? Ele coloca o Código Civil, esse dispositivo que determina o seguinte: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, o direito real de habitação é dado ao cônjuge
por equiparação também ao companheiro, né? Independente do regime de bens, né? Não traz prejuízo para o valor da herança a ser recebido, né? Porque é só um direito de habitação, direito real. E esse imóvel, né? Ele era destinado à residência da família e tem que ser o único, né? Que daquela natureza a ser inventariado. Então tem os requisitozinhos aí para que ocorra, né, a concessão desse direito real de habitação. Mas veja que não se fala, né, não se condiciona esse direito à impossibilidade de nova constituição de família, seja por casamento ou união estável. E aí a polêmica que aparece aqui, né? Então esse direito real de habitação ele vai até a morte do viúvo, até a morte da viúva. Pelo que está aí nesse artigo, independentemente de se casar de novo ou se, né, tiver outra união estável. Mas, né, como a gente já viu uma decisão aulas atrás, o judiciário tem se posicionado, né, já começou a se posicionar em alguns julgados, no sentido de condicionar esse direito real de habitação a que esse viúvo ou essa viúva não case novamente ou não tenha uma nova união estável, né? Porque se tiver novo casamento ou se tiver nova união estável, então esse direito cessaria, né, para esse viúvo ou para essa viúva. E eles estão usando, né, como houve essa equiparação entre cônjuge e companheiro, eles estão usando a lei da união estável. A lei, uma daquelas leis de 95, 96, que traz lá para o companheiro, né, da união estável, essa regra, né, de que o direito real de habitação só existiria enquanto essa pessoa não tivesse uma nova união estável, né? Então, eles estão equiparando isso também para o casamento agora. Já há alguns julgados nesse sentido, certo? Mas o Código Civil mesmo, né, na leitura que fizemos aqui do artigo 1831, não traz essa hipótese, né? Então, eles estão buscando em outra lei, que é aquela lei de união estável, né, lá dos anos 90, certo? Muito bem, gente. Até aqui alguma dúvida? Não. Ok. Então vamos aos exemplos. Aqui são bem simples, né? Então você tem aí, diminuiu a família, né? Só tem então marido e esposa, Altamir e Elisete. Então aí você tem Altamir era casado ou tinha união estável, né? Tanto faz hoje com a Elisete. E aí Altamir faleceu, né? Bom, Elisete como esposa, como companheira, teria direito à meação, né? E também tem direito à herança, porque aí você vê, ó, o Altamir não tinha filhos, né, não tem descendentes, não tinha ascendentes, pai, avô, avó, então sobrou só a Elisete, então é a única herdeira. E aí, nesse caso, tudo que era do Altamir passa a ser da Elisete. Então vamos supor, ele tinha R$ 1 milhão de bens, né? Pela ameação, 500 mil seriam de Elisete, e aí sobrariam outros 500 mil da herança, então os outros 500 mil são dela, ou seja, Elisete fica com tudo, né? Então, nesse momento aí se confunde realmente meação com a herança e tudo pertencerá a Elisete, né? Então, o direito de herança, nesses casos aí, acaba ficando junto com a meação. Mas vamos ver amanhã, como eu disse, né, que isso pode mudar, né? Isso pode ter algumas mudanças dependendo do regime de bens. E aí vamos precisar da distinção que eu fiz hoje, meação e herança. No exemplo 2, temos aí uma terceira pessoa que apareceu, Rita, né? Então você tem Altamir, que está aqui no centro, Elisete à sua direita, né? A direita aí de vocês, a esposa, mas Rita aparece como concubina, até a seta está diferente, né? E agora? Concubina tem direito sucessório, gente? Não. Não mesmo, né? Então a concubina, o concubinato é uma relação ilícita, né, para fins civis, então a amante, né, do Altamir, ela não tem direito à herança, então a Elisete continua sendo a única e exclusiva herdeira. Então, tudo que era do Altamir passa a ser da Elisete, né? Então, Elisete é a única e exclusiva herdeira. Rita não herda nada por ser a concubina. É o nosso segundo exemplo. Terceiro exemplo. Agora nós temos essa seguinte situação. Altamir tinha duas uniões estáveis, as chamadas uniões estáveis simultâneas. Rita e Elisete eram as companheiras de Altamir. E agora, gente? Quem tem direito à herança? As duas ou uma só? E se for uma só, quem? O professor, ele era casado com a Elisete e tinham
E tinha um namoro, este era, com a Rita. Aí as duas são companheiras dele, são uniões estáveis simultâneas. Eu acho que as duas, então. Eu também. É, Também acho que as duas. eu Bem acho acho, que professor. que situação, né? Que situação, verdade. Mas Aí temos uma situação um pouquinho mais complicada, que, assim, a resposta que eu vou dar hoje pode não ser a resposta que eu dê no futuro próximo, né? Que é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, acho que o STJ já julgou isso, né? O STJ com certeza já julgou e não permitiu uniões estáveis simultâneas, né? Porque se tem um princípio no direito civil que é quase um dogma, é a chamada monogamia, né? Então, para fins civis, não é possível ter ainda duas uniões estáveis assim, né? Duas companheiras. Uma vai ter que ser a concubina aí, né? E aí, como é que é analisado isso? No caso da união estável, né? A união estável mais recente é considerada a união estável, teoricamente, né? Seria a união estável verdadeira. E a outra não seria mais, né? Teria havido uma presunção, né, de rompimento desse vínculo. Então, só poderia ter uma das duas aí na qualidade de herdeira, ou Elisete ou Rita. E aí seria analisado isso de acordo com a união estável mais recente, certo? Então, aquela que era a companheira no momento da morte do Altamir, né, a companheira mesmo, ela seria, então, considerada a herdeira, né? E a outra não teria direito à herança. Mas, né, se o Supremo, né, e se o STJ logo julgarem, né, processos sobre as chamadas uniões poliafetivas, que é mais ou menos isso aí, né? Aí você pode ter um trisal, né, que é esse aí, não é um casal, um trisal, e aí nesse trisal as duas poderiam ter direito à herança, mas ainda não é possível que isso aconteça. Então hoje só uma delas pode herdar, que seria ou Elisete ou Rita, e aí seria analisado o seguinte, qual delas era a companheira no momento da morte do Altamir, né? E se forem as duas, aí complica, né? Vai ter que ir para a justiça para decidir qual das duas vai ter direito à herança, porque só uma pode ter direito à herança. Então ainda não podem ser as duas. Infelizmente, não podem ser as duas. Professor, e se fosse no caso da pensão, né, por INSS, aí poderia ser as duas, né? Com certeza. Aí pensão por morte é diferente, né? Direito previdenciário, aí é possível, vocês vão ver no próximo semestre que é possível, não tem problema. Agora, para fins de herança, só pode ser uma viúva. Aí tem que ver qual das duas teria direito, né? Aqui temos outra situação. O exemplo 4. Aí são casamentos, tá certo? Aí veja, Altamir casou com Rita em 31 de agosto de 1980. Mas isso era muito comum antigamente, né? O cartório não era digitalizado e tal. Então, Altamir depois deixou para lá, né? Foi aquela velha história. Vou ali comprar cigarro e já volto e nunca mais voltou. E saiu, por exemplo, daqui de Maceió, deixou Rita aqui em Maceió e viajou lá para o Amazonas, para Manaus, né? Conheceu Elisete, disse a ela que era solteiro e casou com ela no cartório. De novo, né? Ele de novo, mas ela achava que era o primeiro casamento. E aí casou em 21 de março de 96. E agora, gente? Altamir morreu. Quem é a herdeira? Rita ou Elisete? Ou as duas? Professor, de fato, a mulher, né, a companheira na morte é a Elisete. Elisete. Mas ele era casado com Rita desde 1980. Então, a Elisete é concubina. Justamente. No caso do casamento, né? Esse vínculo é muito mais formal. Então, a certidão de casamento, a primeira, é a que vale, né? E essa segunda certidão, ela é nula. Ela não pode produzir efeitos, ela é inválida, né? Ela existe, mas não é válida nem eficaz. Então, a única herdeira aí é Rita, né? Elisete é a concubina. Ela não sabia. Aí é um problema, meu Deus. Um problema seríssimo. Mas, para fins sucessórios, Rita será a única e exclusiva herdeira, porque foi a que casou primeiro, né? Então, gente, vou aqui para o intervalo. Já eu volto para a gente ver a sucessão dos colaterais. Qualquer outra dúvida, vocês me perguntam na volta, tá? Até já.